Oiê, viver presente. Faz tempo que eu não venho por aqui pra gente conversar. Espero que tu estejas bem. E esse último mês foi um mês bastante desafiador. Eu iniciei esse canal para que a gente conversasse sobre viver presente. E eu comecei te contando sobre fazer a agenda. E nesse último mês eu percebi como, quando a gente faz a nossa agenda, a gente tem uma ilusão, digamos assim, de controle. E isso foi o que me veio muito forte como reflexão nesse último mês, porque mesmo fazendo a minha agenda, tinham várias coisas que estavam em processo e que não dependiam de mim. E eu tô falando aqui especificamente sobre o meu estágio da graduação. Eu, muito prevenida, que eu sou muito organizada, eu comecei a conversar com a escola onde eu gostaria de fazer o meu estágio no semestre passado ainda. Eu entrei em contato com a direção da escola, depois com a coordenadora da empresa que presta consultoria de nutrição para essa escola, e depois eu entrei em contato com a nutricionista dessa empresa de consultoria que atende essa escola. E eu conversei com todas elas no final do semestre passado e estava tudo certo, né? E quando começou esse semestre, eu comecei o semestre muito tranquila, que ok, estava tudo certo para que eu iniciasse o meu estágio. Eu tenho fora, né, são 222 horas de estágio que a gente precisa cumprir no semestre. E dentro dessas são 222 horas em campo, então 222 horas na escola, no local de estágio. A gente precisa ainda cumprir nessas 222 horas diversas atividades que a universidade nos traz, né, e nos propõe, e a gente tem que cumprir e tem que descrever em relatórios, fora a hora de aula, né, do estágio. E, enfim, iniciei o meu semestre muito tranquila. E quando o semestre iniciou, eu tinha, então, na minha cabeça, esse horário todo organizado, que eu iria cumprir essas horas de estágio, os dias que eu iria poder ir na escola, o tempo que eu poderia ir na escola, considerando, né, as minhas aulas com os meus alunos da prática física Laura Maciel e tudo mais. Então, assim que liberou, assim que as disciplinas do segundo semestre agora de 2025 foram liberadas, eu prontamente entrei em contato com a nutricionista da escola e comecei o processo para que o meu termo de compromisso de estágio fosse assinado e para que eu pudesse, então, levar no polo da minha universidade, eles pudessem carregar
na plataforma, no ambiente virtual do aluno, fosse encaminhado para o coordenador da universidade, para que então o termo fosse homologado e eu pudesse iniciar o meu estágio. Acontece que quando eu entrei em contato com a nutricionista, a diretora da empresa de consultoria, ela estava de férias. E a data que eu tinha posto ali no meu termo de compromisso já não ia dar, mas não iríamos mais ter o tempo hábil do retorno das férias dessa diretora da empresa de consultoria. Não ia ter o tempo hábil dela voltar de férias, assinar, eu levar o termo assinado lá no polo, carregar na plataforma, ser homologado para que então eu iniciasse o estágio. E aquilo ali me desorganizou de uma maneira, fugiu do meu controle. E aí, eu disse, as coisas acontecem na nossa vida para nos mostrarem que é só ilusão de controle, né? A gente não tem controle de absolutamente nada. A verdade é realmente essa. E aí, nesse processo em que eu tive que lidar com essa situação, digamos, de instabilidade, de insegurança. E foi um momento extremamente desafiador para mim, porque eu tive que simplesmente confiar no processo. Simplesmente confiar no processo. Só que como isso é difícil e exigente, quando a gente tem um prazo para cumprir algo que é de nossa responsabilidade, fazer o estágio é de minha responsabilidade, eu preciso fazer o estágio para cumprir as horas de estágio, para fazer o relatório, para postar, né, no meu ambiente virtual de aluno, para cumprir. É meu compromisso fazer isso. Eu tenho essa responsabilidade. Só que para que eu pudesse iniciar esse meu compromisso, o que determinava quando eu poderia iniciar esse compromisso não dependia de mim. A minha parte eu tinha feito. E como é difícil e exigente a gente, pelo menos para mim foi, não sei como é que é para ti, tu pode inclusive escrever aqui para mim se tu quiser. Como foi difícil e exigente para mim soltar. E eu que falo tanto sobre isso, né? Sobre soltar, sobre deixar as coisas fluírem. Eu acredito muito que as coisas acontecem como elas devem acontecer, como elas precisam acontecer. Eu falo sobre isso aqui, já falei muitas vezes sobre isso aqui, sobre como quando a gente está em presença, como quando a gente está presente, parece que as coisas fluem e as coisas acontecem da maneira como tem que ser e parece mágica. Só que nesse momento, nesse mês, isso que eu vivi é como se me tivesse me colocado à prova. Tipo assim, vamos ver mesmo se tu acredita nisso, que tu deixa soltar, que tu deixa fluir
e que as coisas vão acontecer como elas precisam acontecer e como mágica, né? Como eu sempre disse, como eu sempre acreditei. E isso me pegou muito. E eu me percebia, né? Eu me percebi nesses dias, assim, sei lá, foram uns 15, 20 dias, assim, mais angustiada, mais ansiosa e mais insegura, porque eu não sabia se ia conseguir, não sabia se ia dar certo, não dependia de mim, mas eu precisava que desse certo, porque era minha responsabilidade, era meu compromisso. E aí teve um dia que eu tava pensando e refletindo em silêncio e me veio forte assim, ó, faz o que tu precisa fazer agora, faz a tua parte do que tá ao teu alcance e do que tu consegue fazer agora, nesse exato momento. E a minha parte e o que eu conseguia fazer naquele momento era estudar. Em relação, né, a essa questão do estágio e da universidade. Eu disse, bom, eu tinha que ajustar o termo de compromisso com uma nova data, preencher novamente, enviar para a diretora da empresa de consultoria assinar. Isso tudo eu já tinha feito, já tinha enviado para que ela assinasse. E aí eu estava naquele período ali de trâmite, esperando o retorno dela. E depois que eu recebi, que foi bem rápido, né, que ela me entregou ali 2 dias depois, assinado. Então eu levei no polo da minha universidade e aí eu tava, né, foi ali mais uma semana que eu tava também nesse período ali de stand-by, esperando esse retorno. Eu disse, bom, o que eu precisava fazer em relação ao estágio, ao termo de compromisso de estágio, eu fiz. E agora? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Do que eu posso fazer? E era estudar. Eu não tinha nada além disso para fazer nessa questão da universidade, né? Fora o meu trabalho e as coisas de casa e com o Ramiro, com meu filho e com o Dani, meu marido, enfim. E foi o que eu fiz. E soltei e consegui, nesse momento, soltar. E passou ali naquela uma semana, desde que eu fui no polo para o meu termo de compromisso de estágio, né, ser homologado, foi uma semana. E, enfim, e aí naquela uma semana eu estudei, eu me dediquei para fazer a preparação da segunda edição da imersão Invernat. E eu estava no meio desse processo e a imersão Invernat aconteceu no sábado passado, dia 23. E na quarta-feira, que foi dia 19, eu entrei no meu aplicativo e o meu termo de compromisso de estágio tinha sido homologado. E a data que eu tinha colocado para início era a partir do dia 25, a partir de segunda-feira. Ou seja, a semana seguinte
a segunda edição da Imersão Invernat. E deu tudo certo. Então, o meu termo de compromisso foi homologado, eu fiz a imersão, a segunda edição da Imersão Invernat, ainda sem estar envolvida naquele processo ali do estágio, e o meu estágio iniciou nessa terça-feira agora que passou, dia 26 de agosto. E claro que depois que tudo passa e que a gente vê que tudo deu certo, é muito fácil e é muito tranquilo eu vir aqui, né, te falar e te contar isso tudo. Mas quando a gente está naquele olho do furacão ali, vivendo aquele momento de angústia e de ansiedade e de insegurança e de incerteza, é muito sofrido, é muito difícil. Mas eu tinha que vir aqui depois, inclusive, principalmente depois de ter vivenciado isso e de ter passado por isso, de ter superado esse momento, eu precisava vir aqui te contar para te dizer que sim, cada vez mais eu tenho essa confirmação do soltar, do confiar no processo, e que o soltar e o confiar no processo não é ficar sem fazer nada, não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu e apareçam na nossa vida e se resolvam de uma forma mágica. Essa mágica que acontece, ela acontece, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Então, esse era o recado, né? Eu queria te contar, deixar esse testemunho do que eu vivi, que eu vivenciei nesse último mês. E te dizer que sim, confirmo, as coisas acontecem de uma forma mágica. Quando a gente faz a nossa parte e o que não está ao nosso alcance, quando a gente confia, quando a gente solta. Porque em verdade, por mais desconfortável que seja, a grande verdade é que são muito poucas coisas que estão no nosso controle. Mas o que está no nosso, não é nem no nosso controle, mas o que está na nossa alçada, o que a gente pode fazer, aonde a gente pode agir, a gente deve agir. A gente deve fazer para que então as outras coisas possam se desenrolar. Então, esse é o vídeo de hoje e talvez faça sentido para ti, talvez não faça sentido para ti, mas algo que eu fui desafiada a fazer ainda mais nesse último mês foi viver presente, viver um dia de cada vez. Era como se eu ouvisse assim, ó. Não é tu que fica falando que a gente tem que viver presente, não é tu que fica falando
que é importante a gente viver em presença. E agora? Que tu tá nessa situação de insegurança, de incerteza, tu consegue viver presente nessa situação também? Foi desafiador, muito desafiador. E tiveram vários momentos que eu me desestabilizei e não consegui viver em presença. Mas eu estava consciente e quando eu me percebia nesses momentos, eu voltava, me perguntando o que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance para eu fazer agora? Então, fica esse recado e esse convite. Viver presente. Até a próxima.